Eu sou a Isa Portioli e tá começando o Sacodecast. I'm gonna roll with you till the day I die. A minha convidada de hoje é uma grande referência em comunicação para mulheres. Ela é campeã de oratória, palestrante internacional e mentora de empresárias, políticas, atletas olímpicas, influenciadoras que somam milhões, como por exemplo Natália Beauty, Poliana e Cela. Seja muito bem-vinda, Micarla! Oi! Aí já tô muito animada pro nosso papo, porque a gente já se conheceu antes, galera. É A gente se verdade. divertiu a beça. A gente já dançou Aham. juntas no aniversário da Cela. Isso! Então eu sei que vai ser muito divertido. E a gente vai passar muito conteúdo também. Com certeza. Eu quero entender um pouco mais sobre a sua trajetória. Você é carioca, nasceu no Rio de Janeiro. Não? Você morou no Rio de Menina, Janeiro? Menina, sempre que as pessoas me perguntam de onde você é, dá um bug mental, Sério assim, mesmo? em mim. Eu vi você falando do Rio, que você morou no Rio. Então, o que acontece? Eu nasci em Ibimirim, Pernambuco. É uma cidade que não tem nem 50 mil habitantes. Bem pequenininha. E você não tem muito sotaque? Não, você vai entender. Tá, vamos lá então. Eu nasci em Ibimirim, Pernambuco. É sertão do Nordeste. Só que quando eu tinha 8 meses, meus pais foram pro Rio de Janeiro. E aí eu fui registrada e cresci no Rio de Janeiro a minha vida toda. E aí quando eu fiz uns 14 anos que começou a minha saga de morei um tempo em São Paulo, depois voltei pro Rio, aí morei um tempo em São Paulo, depois um tempo em Rio. Então, desde os 14 anos que eu vivo um São Paulo, Rio, São Paulo, Rio. Mas eu só fui voltar pro Nordeste, de fato, ano passado, que eu fui fechar dois eventos grandes empresariais lá que eu fui como palestrante. Então foi a primeira vez que eu fui para Pernambuco depois de ter nascido lá. Então é por isso que eu não tenho sotaque, mas aí me dá uma dor no coração, porque eu fico, o que eu falo? Que eu sou nordestina? Que eu sou carioca? Fica aquela confusão ali, mas é basicamente isso. E hoje em dia você tá morando em São Paulo Sim. e atendendo grandes influenciadoras, CEOs. Me conta mais sobre o seu trabalho hoje em dia, assim, na prática. Olha, tudo começou quando eu comecei a enxergar que existia uma grande diferença em como as pessoas enxergavam a comunicação de mulheres e homens. E não por uma perspectiva de ficar me vitimizando ou vendo um problema por trás daquilo. Mas eu comecei a perceber que, principalmente nós mulheres, a gente tem primeiro um problema de confiança muito grande. Antes que outra pessoa fale algo sobre você, você sempre está duvidando da sua capacidade. Você sempre está se colocando para baixo. As mulheres sempre acham que precisam estudar mais, fazer mais e criar um currículo muito mais extenso antes de elas se colocarem à prova de fazer algo. Inclusive, eu estava na sede do LinkedIn há uns meses atrás e eles trouxeram uma pesquisa que mesmo mulheres com currículos extremamente capacitados para algumas áreas, elas não chegam nem a enviar o currículo por medo de não ser suficiente para a vaga. Então, são mulheres que têm o padrão para a vaga, mas elas não enviam o currículo. E, em contrapartida, elas estudam muito mais, fazem muito mais cursos, Se preparam especializações, mais. se preparam mais, mas travam mais também. E, em contrapartida, os homens, eles aplicam muito mais, tendo muito menos experiência. E eu comecei a perceber isso desde a época que eu participava do movimento de debate competitivo. E eu falava assim, mas por que isso aqui acontece? Será que existe algo no inconsciente coletivo que faz com que a gente se veja dessa forma? E aí eu fui começando a estudar cada vez mais, fazer pesquisas acadêmicas sozinha mesmo, por pura curiosidade. E eu comecei a entender que, primeiro de tudo, primeiro a questão da confiança. Segundo, o acesso à educação às mulheres é muito recente, se a gente parar para pensar. Gente, há pouquíssimo tempo você teve o direito de falar, eu quero fazer uma faculdade, eu quero entrar na escola. E, inclusive, quando foi liberado primeiro no Brasil, você tinha que pedir autorização para o seu pai ou para o seu marido para que você pudesse estudar. Uhum. E pra você ter o seu próprio negócio também, eles tinham que autorizar, você não poderia Exato. ter. E as mulheres começaram a usar calça há pouco tempo. Exatamente. E aí, o que isso criou no seu inconsciente? Para falar, eu preciso de autorização.
Eu preciso da validação, eu preciso da autorização de alguém para que eu ocupe esse lugar aqui, porque esse lugar não é meu. E eu tô falando de inconsciente, não tô falando sobre o que é certo ou o que é errado, eu tô falando sobre o que está na nossa cabeça e a gente não enxerga. Vamos parar para pensar o terceiro ponto, as mulheres da sua família. Será que as mulheres da sua família estudaram? Será que as mulheres da sua família tiveram acesso à educação? Será que as mulheres da sua família podiam falar livremente a opinião delas? Então, essa é mais uma trave. Eu fui percebendo diversas travas, tanto na sociedade, como ela é no geral, quanto em nós, mulheres, em questão de mentalidade, confiança, postura, na forma que a gente se vê. E quando eu vi aquilo, eu falei assim, caramba, eu quero mudar isso. Então, eu vou fazer um método para que eu comece a mudar como mulher e eu comece a ser vista como uma mulher persuasiva, como uma mulher elegante, como uma mulher inteligente, uma mulher que sabe o que ela está falando. E isso é muito engraçado, porque tem umas 3 palestras seguidas que eu subo em cima do palco e eu pergunto: quem aqui já foi elogiada por alguém, com alguém chegando para você e falando: Isa, você é muito persuasiva? É que é um adjetivo incomum no linguajar, né? A palavra persuasiva. A pessoa pode até sentir isso, mas nem sempre ela verbaliza. Mas a gente verbaliza muito mais para homens. As palavras que a gente usa normalmente para caracterizar uma mulher que ela consegue te convencer de algo, porque a persuasão nada mais é do que você conseguir mudar a opinião de alguém. O que você vai falar? Que a mulher é manipuladora. Aí caiu pro negativo, né? Exato. Que ela é sedutora. Mas não que ela é persuasiva. É muito mais normal a gente falar que um homem é persuasivo, que um homem é magnético, que um homem sabe do que tá falando. E muito. Isso é verdade, na nossa sociedade é isso aí. É isso aí que acontece mesmo. E muito por uma construção histórica. E aí a gente tem 2 polos sempre, que é eu posso ficar reclamando dessa realidade aqui, ou eu posso fazer algo para mudar e mudar a forma como as pessoas me veem. Eu preferi a segunda parte. Então eu gosto de falar que quando eu quero mudar algo em mim, eu fico obcecada. Então eu comecei a ficar obcecada mesmo por me tornar uma oradora melhor, uma pessoa mais persuasiva, mais magnética, uma mulher mais inteligente. E como você fez? E aí foi quando eu criei meu método. Porque eu queria ganhar os torneios, as mulheres nunca ganhavam, e eu comecei a conseguir ganhar. A primeira coisa foi: nunca abra espaço, nunca monte um palco para um palhaço fazer show dentro da sua cabeça. Nunca monte o palco para um palhaço fazer show dentro da sua cabeça. Porque as pessoas, elas vão falar naturalmente. E nada que você fizer nunca vai estar 100% bom para todo mundo. A gente vive numa sociedade que crucificou um homem perfeito. Então, por que você acha que você vai conseguir agradar todo mundo? Só que a gente rumina tanto na nossa cabeça, fica nessa repetição de pensamentos e sentimentos, que a gente acha que a gente vai conseguir mudar as pessoas. Então, comecei a repetir para mim mesma. Todas as vezes que eu escuto algo negativo sobre mim, eu fico ruminando isso, acreditando nisso, aceitando isso, eu tô montando o palco pro palhaço fazer a festa na minha cabeça. Então, a primeira coisa para eu conseguir manter a minha confiança foi: eu não vou mais dar ouvidos às pessoas. Não importa quem seja, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu quero e eu consigo enxergar onde eu vou chegar. Porque tem muita gente, Isa, que hoje vai falar assim, principalmente no digital: você só pode escutar quem tem resultado. Eu discordo. Eu não acho que só porque uma pessoa tem resultado, ela é perfeita. Eu não acho que só porque uma pessoa tem resultado, ela tem razão. Porque como que ela chegou naquele resultado, né? Tem o caminho que ela percorreu, né? É algo que é muito fácil falar, mas na prática é muito complicado não se deixar levar pelo julgamento dos outros, porque a gente vive em comunidades, com outras pessoas, somos seres sociáveis, a gente se importa. Uma parte da nossa autoestima tá também na validação do outro, só que a gente não pode se deixar 100%, né? Nesse fluxo. A gente tem que ter a nossa confiança interna ali, e entra muitos fatores, né? Entra muitos fatores. É muita autoestima, é muito autoconfiança, é muito como você se enxerga, é muita criação, é muita crença, é muito tudo
pra você ter essa base fortalecida da confiança, né, em si, não é? E é uma busca constante. É porque a gente acha que a gente tem uma fórmula mágica, que você vai seguir um passo a passo de 5 coisas e você vai se tornar automaticamente uma mulher mais confiante. E não é, pode ser que algo não mexa com a sua confiança hoje como mulher, mas daqui a 2 anos aquilo signifique algo muito importante pra você. Então você tem que tomar muito cuidado com quem você é, o que você faz, quem você escuta pro resto da sua vida. É pra sempre. É um caminho Pra que ele não pode sempre. parar. Isso é verdade, total. E o que você estava falando me lembrou de um livro da Brené Brown, agora eu não tô lembrando o nome do livro em si. Tranquilo. Que ela fala assim, como é que eu sei que eu posso confiar em alguém e como escolher a pessoa a quem eu vou confiar quando eu preciso contar com ela. E ela fala que ela tem um papelzinho que ela escreveu o nome de 5 pessoas, que ela sabe que o mundo pode estar desabando, ela pode estar errada, ela pode estar no pior dia dela, ela pode ligar para aquelas 5 pessoas. Carla, mas como ela chegou naquelas 5 pessoas? E aí ela conta que a confiança é como se fosse um pote de vidro e a gente acabou de se conhecer. Uhum. Eu comprei um potinho de vidro para você. Uhum. Você, Isa, vai fazendo coisas e todas as vezes que você vai fazendo coisas que estão de acordo com o meu valor, com o meu caráter, com o que eu almejo para uma amizade, é como se eu fosse colocando moedinhas dentro desse potinho. Qual é o nosso problema? A gente entrega toda a nossa confiança para potes vazios, para pessoas que nunca fizeram nada, para pessoas que nunca demonstraram nada, 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 nada. A pessoa nunca mostrou pra você que você podia confiar nela. E aí você vai lá e entrega a sua confiança nela. Então olha que loucura, principalmente hoje com as redes sociais. Uma pessoa acorda de mau humor, vai lá num vídeo seu, te xinga, fala algo sobre você. Você não sabe quem é a pessoa. A pessoa não tem relevância nenhuma na sua vida. E muitas vezes aquele comentário ele vai ser muito mais impactante pra você do que todas as outras pessoas que te conhecem, te admiram e estão ali te Exato, elogiando. isso é verdade. Então, essa foi uma história que ficou para sempre na minha cabeça. Tanto em relação a como eu, Carla, quero construir as minhas relações de amizade e também quem eu vou ouvir. Peraí, que tipo de relação eu construir com essa pessoa para que ela possa chegar neste nível de confiança comigo, para que a opinião dela, de fato, mude a minha vida, meu comportamento e as coisas que eu quero fazer daqui para frente. Então, eu falo que a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente escuta. E, às vezes, o cuidado vai ser em como você se escuta. Porque nem tudo que você conta pra você mesma também é verdade. É isso mesmo que você falou, que a gente não pode internamente dar luz pra pensamentos negativos. Que você falou do palco e do palhaço, né? Como que foi? Exatamente. A gente não pode ficar construindo Destruindo. palco pra um palhaço fazer a festa na sua cabeça. E é o que a gente faz. Exatamente, exatamente. A questão também de pensamento intrusivo, né? Quando você tem um pensamento que, pô, é como se tivesse uma festa e daí tem o penetra. O penetra não pode roubar a cena. Você tira o penetra da festa e segue a tua vida, entendeu? Porque Exatamente. se você pega o penetra e coloca no palco com o microfone, aí você enlouquece. Mas é o que a gente faz, e principalmente com comunicação. Uhum. Porque a primeira coisa da comunicação, eu sempre falo que tem 3 passos muito simples que acontecem com toda pessoa que é muito tímida ou que ela sente muito nervosismo antes de falar. A primeira coisa é sentir sintoma físico. Então, você vai sentir sua mão suar, seu coração acelerar, você vai achar que você tá morrendo fisicamente. Tem gente que tem dor de estômago, tem gente que sente vontade de vomitar. Cada corpo vai lidar de um jeito. A segunda coisa é sua cabeça. Sua cabeça vai te enlouquecer. Sua cabeça vai começar a falar, e se você errar? E se você der branco? E se você passar vergonha? E se ninguém gostar do que você fala? E só complementando, você tá no passo 2, a gente já vai seguir. Mas quando a gente tá com o coração acelerado e tá com a mão suando, aí que você tem a percepção, caramba, estou nervosa. Mas pra você chegar ao ponto de perceber que seu coração tá disparado, é que ele já começou faz tempo, entendeu? Entendeu? Então quando você tá com o coração você falou, fiquei nervosa agora? Não, já faz tempo que você tá. É que você só percebeu agora, entendeu? Pra E chegar você nesse tava ponto. ignorando. E você tava ignorando, Isso é muito importante. E aí, a gente tava no segundo passo. O terceiro passo é a martirização. Isso aqui é muito feminino. A culpa feminina é muito grande. É completamente comum. Eu falaria que 99,9% das minhas alunas, quando descem do palco, começam a martirização. Eu não fui boa. Eu errei. Eu devia ter ido melhor. Eu devia ter feito isso aqui melhor. Eu esqueci de fazer tal coisa. Elas começam a se martirizar depois de, às vezes, ter dado palestras incríveis. Que você fala assim, meu Deus, ela transformou todo mundo, foi incrível.
você começa a se martirizar. Isso acontece não só com palestra, às vezes com conteúdo que você posta. Quanta gente grava um stories e não posta? Grava um Reels, vai lá, uma pessoa comenta, ou o vídeo não dá certo, a pessoa vai lá e apaga. Entra o perfeccionismo também, né? Exato. Você quer ser muito perfeita naquilo, entregar o melhor, e aí… Exato. Só que o perfeccionismo, ele é um poço. Ele é um poço sem corda. Porque você tá lá enfiada no fundo do poço e você tá assim, eu tenho que decorar o poço. Quando eu acabar de decorar o poço, eu saio daqui. Não faz sentido. Não faz o mínimo sentido. Você tá cada vez mais fundo, você tá cada vez mais se afundando, você tá cada vez menos olhando pra você e pro que você tá fazendo, porque você tá querendo construir algo que não tem como, não existe, não vai mudar a sua vida, não vai mudar a vida de ninguém, esse perfeccionismo. Mas é uma das coisas que travam muitas pessoas e principalmente mulheres. E hoje em dia, você trabalha com redes sociais, né? Também. E você tá com 500 mil seguidores. Me conta qual que foi a sacudida pra você chegar nesses 500k. Cara, eu vou... Teve algum momento que você deu uma… sabe? Teve um momento de auge? Eu vou ser 100% sincera com a minha trajetória. Mas assim, de uma forma extremamente vulnerável. No meu primeiro ano empreendendo, eu não fiz absolutamente nada na minha rede social. Toda a minha preocupação foi em criar uma rede estratégica de networking, um nome e uma autoridade e entender exatamente o que eu queria. Então, eu sempre falo, número de seguidores, ele é ótimo, muda a vida. Sim, as pessoas te enxergam com muito mais autoridade, as pessoas te tratam diferente, mas não é desculpa para que você não conquiste coisas. Porque eu me tornei TEDx Speaker com menos de 10 mil seguidores. Eu fiz amizades com pessoas que eu carrego até hoje, que são extremamente importantes e influentes, com menos de 10 mil seguidores. Eu fui convidada para minha primeira palestra internacional com menos de 10 mil seguidores. Eu palestrei em grandes palcos com menos de 10 mil seguidores. É a relevância, né? Não é só o alcance ali de Exato. ter esse número absurdo, mas a relevância que você tinha. Então, o melhor dos dois mundos é muitos seguidores com Relevância. Com relevância. O Sim. melhor dos dois mundos Sim, é esse aqui. Sim. Só que o que aconteceu? Como na nossa empresa nós somos 2 experts, eu e o Giovanni, e ele começou a fazer cortes de podcast e tudo mais. Inclusive, eu tava indo super em vários podcasts, sendo chamados. O primeiro podcast que ele foi um podcast que eu fui convidada e levei ele. Que Falei, bacana! não, vou levar super você. interessante. Então, eu já tinha construído essa imagem das pessoas. Eu estava numa construção dessa relevância das pessoas sobre mim, porque para mim não é só sobre a quantidade de pessoas que seguem você, mas é principalmente sobre a marca que você deixa em cada pessoa. Então, Impacto. eu sou muito preocupada com o meu nome e com quem eu sou com as pessoas, sabe? E quem você tá sendo hoje com as pessoas? Sincera, vulnerável, completamente comprometida em me mudar para que por meio da minha mudança outras pessoas possam mudar também. Incrível. E aí, nesse primeiro ano, eu não foquei zero nas minhas redes sociais. Tanto que eu terminei o ano com 10 mil seguidores. E na época, o Giovanni terminou com 600 mil, porque aí ele me pediu pra gente focar 100% nas redes sociais dele. E aí, eu comecei a traçar toda a estratégia de marketing da rede social dele, porque eu tinha a meta de bater 1 milhão de seguidores no período de 1 ano no perfil dele. Quando foi o segundo ano empreendendo, eu comecei a fazer, mas aí a gente começava e parava porque era muito cansativo. A gente não tinha equipe de rede social, a gente não tinha nada. E eu tinha uma meta muito grande, que era 1 milhão de seguidores em menos de 1 ano no perfil dele. Isso demandava muito esforço mental. As pessoas acham que produzir conteúdo é uma matemática muito fácil, mas eu sou uma pessoa que eu gosto de errar. Eu amo errar. Porque a gente aprende. Exato. Então, eu já postei 4 vídeos por dia, 6 vídeos por dia, 3 vídeos por dia. Já fiz carrossel na mão. Já fiz estratégia de manchete do zero. Já fiz estratégia de viralização por stories, pro feed. Eu testava tudo. E isso me consumia muito tempo e eu acabei não olhando para as minhas redes sociais. E aí, no segundo ano, nesse posta para, eu terminei o segundo ano com 100 mil seguidores. E aí, quando foi no terceiro ano, eu acho que foi ali onde eu tive uma virada de… Caramba, eu preciso agora, que a gente já tá batendo 2 milhões, eu preciso começar na minha rede social. Mas eu digo que as pessoas olham e falam assim, caramba, 500 mil de seguidores e tudo mais.
Eu não posso ser mentirosa, eu nunca foquei 100% na minha rede social. Pra eu chegar onde eu sei que eu vou chegar. Nunca. Nunca. Porque a minha prioridade sempre esteve em outros lugares. E eu tive que me desculpar e me perdoar comigo mesma por conta disso também, sabe? De ter entendido que foi um momento importante, que eu não me priorizei naquele momento, mas que agora eu vou me priorizar. Então eu diria que talvez a minha maior virada de chave, a minha maior virada de conteúdo e a minha maior criatividade com relação de conteúdo venha no final desse ano, no começo do ano que vem. É interessantíssimo isso. E só situando a galera que tá ouvindo, assistindo a gente, o Giovanni é o professor da oratória, que já veio aqui no Sacodcast, né? Eu entrevistei. É, namorado, Assista. noivo já não. É. Deu uma bola fora? Namorado, né? Assistam É que, um gente, outro eles são um casal tão podcast. tão bonitinho, sério, vocês são muito fofos juntos. Eu até comentei que eu assisti uma entrevista de vocês, né? Nos sócios, né? É, nos sócios. Achei tão fofo. E falando do casal, eu queria entender uma coisa, assim. Porque o Giovanni já começou a falar de comunicação antes de você abordar isso nas redes sociais. E aí, nessa época, você era estagiária, certo? Uhum. E aí, o Giovanni falou: vamos sair dessa vida? E você demorou um pouco pra se entregar. E aí, você se entregou. Me conta mais sobre isso. Cara, eu tinha muito bloqueio mental com empreender, porque eu venho de uma família que meu pai era pedreiro e minha mãe dona de casa, e eu vi quanta necessidade financeira o meu pai, ele passou por não ter um emprego fixo. Então eu cresci com o meu inconsciente falando pra mim, você precisa de um emprego fixo e de um salário para que você não tenha a vida que você teve durante a sua infância e adolescência, que eu mudava de casa 1 milhão de vezes. Toda hora, todo instante. E eu sei que meus pais estavam fazendo o melhor que eles tinham com o que eles podiam, mas essa foi a crença que a Micarla, criança, criou na cabeça dela. E é engraçado porque eu já trabalhava com marketing há uns 2 anos e eu não enxergava que eu já empreendia. Para mim, eu estava fazendo um extra, um bico. Então, na verdade, eu comecei a empreender muito antes do Giovanni, só que eu não me enxergava Certo. como empreendedora. Certo. Então, eu já fazia trabalho de redes sociais, eu cuidava de redes sociais de pessoas, era meio que uma social media, sabe? Aham. E ganhava um por fora. E, em paralelo a isso, eu trabalhava numa emissora de TV e depois eu trabalhei numa revista bem famosa também. E eu achava que eu não empreendia, só que eu empreendia. Porque, poxa, eu tinha um CNPJ, eu cuidava da rede social de pessoas, mas eu não enxergava. E aí, quando foi em 2021, eu comecei a estudar mais sobre mentalidade. Eu lembro como se fosse ontem, eu tava num ônibus assim, e aí dentro do ônibus eu tava lendo um livro, que pra mim, esse livro, se você quer mudar a sua vida, de verdade, descobrir quais são suas crenças, o que ainda tá te travando, coisas que você nem enxerga hoje que podem estar te prejudicando, como eu não enxergava, leia O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy. Ah, eu não terminei, mas eu já comecei, tá? É porque ele é um livro denso. Isso, mas eu peguei no modo de escuta. Ai, Então, ótimo. caminhando e ouvindo. Termina. Muito bacana o poder do subconsciente. Ele é denso mesmo. Eu falo que tem livros que eu leio em 3 horas e tem livros que eu demoro meses, porque eles são... Eu preciso de um tempo Não, pra... e você precisa estar muito atenta a todas as palavras pra entender ali. Exato. Então, você leu, no caso, eu tava escutando, né? Porque tem no Spotify, inclusive. Bem legal. O poder do subconsciente, ele é muito interessante, assim. Mas até lendo, eu demorei muito a terminar de ler ele, porque eu lia e eu tinha que parar pra engolir o que eu tava lendo. Porque é incômodo. Tudo aquilo que é incômodo pra você ler, a sua mente vai tentar fazer você fugir e você parar de ler aquilo. Exatamente. Você falou tudo. Então, eu Tudo peguei... que tem um processo muito grande. Às vezes um áudio, por exemplo. Às vezes a pessoa você mandou um áudio, a pessoa não te respondeu. Aí você fala, tá desinteressado, não quer nem Não. saber. Às vezes o que você falou foi tão potente, foi tão forte, que demora um Sim. pouco pra pessoa digerir aquilo até te responder. Porque Exato. às vezes você não tá pronto ainda pra responder. E aí é isso, assim, você entra em contato com a tua própria ferida, muitas vezes, né? Exato. E aí, quando a gente tá lendo, ouvindo algo de impacto, a gente entra em contato com feridas. E aí a gente fala, tá doendo, eu vou sair. Exato. Não é assim? Então, eu tive total esse processo com esse livro, sabe? Eu demorei a ler ele, mas eu não me esqueço do dia que eu tava no ônibus e eu li assim: se você acredita que você precisa se esforçar muito pra ganhar dinheiro, você nunca vai fazer dinheiro de verdade. Porque o dinheiro não aceita esforço. Eu falei: peraí.
jogou toda a minha crença e minha vida no lixo, porque eu sempre acreditei que eu tinha que me esforçar muito. Eu não tô falando que você não tem que fazer nada, vai ler o livro que você vai entender. Mas ele fala que se você tá sofrendo muito em algo, talvez aquele algo não seja pra você. E isso é assim, É se você trazer pra vida amorosa. Você tá se esforçando demais pra fluir? Ah, meu amor, relação não é pra próximo. você. Vamos pra próxima opção, vamos. Porque quando tá muito pesado, quando você tem que ficar toda hora ali, rastejando, indo atrás, né? É porque não tá leve. Agora vai Exato. dar certo, assim. Não é que vai dar certo, mas vai fluir, vai prosperar quando é uma coisa natural, sabe? Quando é Exato. leve. Exato. E exatamente isso, não só pra vida amorosa, como pra amizade. Se é Pro uma amizade que trabalho. só você fica ali chamando a pessoa, não tá sendo recíproco, meu amor, vamos seguir a vida, focar nas suas coisinhas e valorizar esse tempo com você, porque só você vai, e aí fica exaustivo pra um dos lados. Então tem que ser recíproco, né? E acho que Sim. isso também ocorre com o trabalho, né? Exato. Tem que ser algo leve. E aí, Por às vezes, mais você que tá... tem que ter esforço, mas não só o esforço. Porque Exato. o esforço é só o peso. Não, tem que ter esse equilíbrio. Mas é porque para pra pensar. Vamos supor, eu sou uma pessoa que às vezes eu tenho um hiperfoco absurdo em algumas coisas. Por mais que eu saiba que eu estou me esforçando e abrindo mão de outras coisas para fazer aquilo me traz alegria. Eu não me sinto mal, não me sinto para baixo, não me sinto frustrada. Eu posso me sentir cansada, mas mal, Exato, eu não me justo. sinto. Justíssimo. Entendeu? Porque vale a pena a recompensa, né? Exato. Então, às vezes, o emprego que você tá, que era o meu caso. Eu pegava 4 ônibus por dia. 2 para ir e 2 para voltar. Eu tava num emprego que eu tinha que implorar para ter trabalho. Eu falava, mas eu quero fazer mais. Ai, não pode. Eu olhava para todo mundo ficava reclamando porque não queria trabalhar. Ai, mas eu não quero que tenha trabalho hoje. Eu ficava, meu Deus, eu tô jogando meu tempo no lixo. E eu não quero viver isso aqui. E aí, essa foi a minha virada de chave. Eu falei, caramba, Quando você estava estagiando. então eu posso mais. Existe outra coisa melhor aqui pra mim. E aí o Giovanni começou a empreender, só que desde o primeiro momento que ele começou a empreender, eu comecei a cuidar das redes sociais dele, a fazer os posts de lançamento, calendário de lançamento e tudo mais, porque a gente fez o Fórmula de Lançamento do Érico Rocha. Eu engoli o Fórmula de Lançamento do Érico Rocha, estudei ele todo, ele O que também. é isso? É um curso que ensina você a fazer lançamentos. Ah, tá, entendi. Então, entendi. ele dá todo o passo a passo de como você faz um lançamento. Então, na verdade, eu só precisava me enxergar. E eu falei isso numa palestra agora em Fortaleza. Eu brinquei assim, olha para a pessoa do seu lado e fala, se enxerga. Porque quando a gente escuta de alguém se enxerga, a gente considera ofensivo. Mas às vezes o que falta para você é se enxergar. Às vezes você não tá enxergando o quanto você é capaz. Às vezes você não tá enxergando o quanto você é boa. Às vezes você não tá enxergando como você é uma mulher incrível, inteligente, esforçada. Às vezes você não tá enxergando que existe um relacionamento melhor, um caminho melhor, um emprego melhor, uma vida melhor, porque você não se enxerga. Você tá cega em algo que você criou para se colocar para baixo. Foi uma bonita. Nossa, foi lindo! Nossa, foi muito bonito. Então faltava eu me enxergar. Eu não me enxergava. Eu me colocava muito para baixo. E aí, em 31 de dezembro de 2021, eu decidi me enxergar. Eu fiz uma escolha consciente. Eu falei, quer saber de uma? Eu vou fazer isso aqui. Eu sou capaz. Por que essas pessoas que eu sigo e eu acompanho, elas conseguem e eu não? O que elas têm de tão melhor que eu não tenho? Qual é a diferença? Ah, elas começaram antes. Tá bom, então eu vou começar agora. Eu vou parar de perder tempo. Então foi uma decisão consciente de começar a me enxergar e entender que eu também podia chegar ali. E eu sempre falo, eu tomei uma decisão de não olhar para trás. Porque às vezes a única coisa que você precisa fazer é prometer para você mesmo que você não vai olhar para trás. Eu falei, agora eu sou adulta. Eu escolho isso aqui e, ai, mas deu errado. Então eu vou ir por 30 caminhos até que dê certo. Mas eu não vou voltar para onde eu estou saindo. Eu não vou fazer isso comigo. Então eu firmei um compromisso. E aí tudo fluiu. Que incrível, que incrível. E aí, o primeiro produto que você lançou, qual foi? Minha mentoria individual. Então eu fiquei bem, eu não vou falar acomodada, mas é um produto que eu gosto muito e que é meu carro-chefe hoje em dia. Pra ser sincera, até hoje eu só fiz um lançamento. Mas me conta sobre a sua mentoria individual. Como funciona, como é? Então, minha mentoria individual, ela é de fato um acompanhamento ali para a aluna, em que eu vou trabalhar a comunicação dela de acordo com a necessidade dela.
Porque as pessoas acham que comunicação, só porque você fala bem. E não é. Hoje a gente tem um estilo de comunicação para TV, um estilo de comunicação para rede social, um estilo de comunicação para palestra, um estilo de comunicação para uma reunião que você vai fechar um grande contrato. Então, cada ambiente exige um formato de comunicação de você. Então, as minhas alunas normalmente já chegam com uma demanda. Tem gente que é muito boa de rede social, mas é péssima de palco. Eu quero só palestra. Então, a gente vai focar mais na palestra. Não, tem outras que querem todos os estilos de comunicação. Então, vai ser um acompanhamento mais, assim, longo, de 6 meses. Então, eu comecei com consultoria e mentoria individual. E eu digo que eu construí um branding muito forte em cima de... eu fui mudando, fui melhorando como pessoa, fui lapidando cada vez mais a minha mentoria e consultoria e deixando claro que ela não era para todo mundo. E isso para mim foi muito bom. E aí eu só fui lançar o meu primeiro produto em 2020... A gente tá em 2025? 2024, ano passado. E aí eu lancei uma turma só, fiz toda a entrega dela, foi incrível também. E aí eu encerrei e voltei para mentoria e consultoria individual. Mas é algo que eu quero abrir de novo, porque eu gosto também de estar lidando assim com bastante gente. Micarla, por que algumas pessoas brilham quando falam e outras não? Sendo que essas outras que eu tô dizendo sabem muito, têm muita propriedade, só que não se destacam. Acho que 2 coisas. Tem gente que de fato nasce com o dom da comunicação, só que não é porque você nasce com um dom que você vai morrer com ele. Uma pessoa pode nascer com um dom de ser um ótimo nadador ou um ótimo jogador de futebol. Se em algum momento ele parar de focar em se tornar cada vez o melhor naquilo que ele já nasceu como bom, ele vai parar de ser o melhor. E aí uma pessoa muito mais esforçada que ele vai tomar a frente. Então, ter dom não é garantia de que você será o melhor para sempre. E muitas vezes quem nasce com um dom é o mais acomodado, porque você já é muito bom naquilo, então você acha que você não tem que se especializar. E eu acho que a segunda coisa é que falta autenticidade. Não é porque você é bom em algo que você é verdadeiro em algo. E eu acho que o brilho vem de você estar sendo sincero com você mesmo e sincero com os outros. E eu acho que essa talvez seja uma das minhas... Eu vou falar que é uma das minhas maiores travas e uma das minhas maiores bênçãos. Eu sou uma pessoa que, se eu não estiver bem, eu não vou ficar fingindo no meu Instagram. Não vou ficar produzindo conteúdo. Eu não vou ficar fingindo que tá tudo bem, tá tudo incrível, tá tudo uma maravilha. Porque eu acho que a minha rede social ela é uma extensão de quem eu sou. Eu não uso isso como desculpa para me travar e não fazer o que eu preciso fazer. Mas eu também acredito que o caminho para você ser uma pessoa próspera de verdade é de fato você ser sincero e verdadeiro. Porque senão você até pode chegar no topo, mas em algum momento você vai cair. Sobre a sua mentoria individual, qual que é a maior dor do seu público e por que não são para todas as pessoas, todas as mulheres? Eu acho que primeiro porque você precisa ter humildade para enxergar os seus erros. Uma pessoa que não tem humildade, que ela acha que só porque ela chegou num patamar ela já é perfeita. Justo. Ela tem que querer aprender pra receber, né? Se você não tá Exato. aberto. E tem muita gente que chega nesse nível. Às vezes a gente chega num patamar que a gente acha que tá tudo perfeito, tá tudo incrível, que a gente é incrível, que a gente não precisa fazer mais. Eu sou uma pessoa que eu sou transtornada por sempre melhorar e sempre procurar coisas que eu posso mudar como pessoa. Eu acho que a mentoria é de fato para essa primeira mulher. E a segunda coisa, é a maior dor delas, sendo 100% sincera, é sempre mental. É muito mental. Todas elas acreditam em algum nível que elas não são capazes ou elas não são boas o suficiente e elas em algum momento deixaram algo ou alguém limitar a comunicação delas. No começo da entrevista, você falou que os homens têm muito mais facilidade, né? Assim, em ter confiança e as mulheres sempre se sabotando. Sim. Que tristeza, hein? Nossa Senhora! E isso pela questão da sociedade, da estrutura da sociedade, né? Sim. E se você parar pra pensar, Micarla, eu acho que eu tenho um bloqueio de comunicação. Pra onde eu tenho que olhar pra ver quem foi que me bloqueou? Ou você foi bloqueada por um relacionamento abusivo,
que muitas mulheres hoje na nossa sociedade vivem, porque a gente gosta de falar do relacionamento abusivo, do relacionamento tóxico, só por um padrão de essa mulher conseguir mudar para achar um relacionamento melhor. Só que esse relacionamento abusivo deixa marcas, muitas vezes, que faz com que essa mulher perca performance no trabalho, com que ela perca confiança e com que ela repita o resto da vida dela, na cabeça dela, coisas irremediáveis. Ela nunca vai se ver como capaz se ela não enxergar que tudo aquilo que ela escutou durante aquele relacionamento não é verdade. Segunda coisa, que eu acho que é um dos maiores bloqueios, pai e mãe. Você escutou algo do seu pai e da sua mãe. Fica quieta, menina, sai daqui, isso é conversa de adulto, não é conversa de criança. Ou você tentava se abrir com os seus pais e eles nunca te ouviam, você tentava conversar com eles, eles não te validavam, não te escutavam. Ou pessoas ao redor, familiares, vovó, tio, tia, pessoas ali que faziam parte da sua ambiência como um todo e que teciam comentários também. Professor de escola e de universidade são uma das pessoas que mais bloqueiam. Gente, eu diria que são os principais causadores de bloquear a comunicação de médicos, tá? Eu tenho muitas alunas médicas que foram bloqueadas por professores universitários que humilharam elas e fizeram elas passarem vergonha na frente da turma toda na hora de apresentar TCC, na hora de apresentar um trabalho. Além de, hoje em dia, a gente não ter ensino de comunicação nas escolas, a gente ainda coloca pessoas despreparadas emocionalmente para bloquear quem tem uma mensagem incrível para dar. Para mim, esse é o cúmulo. E TV. Micaela, mas como assim a TV? Se você assistia TV e você não via uma referência, então nós mulheres passamos muitos anos sem vermos alguém para que a gente sentisse uma referência ali na TV de uma mulher que falava e tudo mais. Demorou anos para uma mulher ser colocada na bancada do Jornal Nacional. Ah, tinha mulher que já eram repórteres? Tinha. Mas o que todo mundo assistia todo dia em casa? O que tinha maior respeito? O que tinha maior autoridade? Jornal Nacional. Então, ficaram anos só homens na bancada. Então, às vezes, isso trouxe inconscientemente para a sua cabeça de que a fala não é um lugar de mulher. Você vai em eventos, vai em lugares também que não tem mulher palestrando, não tem mulheres numa posição de destaque. Você vai aceitando que aquilo não é para você. Então, é sempre importante que você olhe ao seu redor. Algo ou alguém me bloqueou. Eu preciso ser sincera com isso. E eu preciso entender, perdoar essa pessoa para que eu consiga seguir em frente e abrir a minha boca para salvar vidas. Porque para mim, comunicação é sobre você salvar vidas. Não é só sobre você conquistar dinheiro, conquistar fama, ter seguidores, transformar o seu trabalho. Para mim, comunicação é sobre você salvar vidas. Muitas vezes salvar a sua e a dos outros. Justo, justo. Você já vivenciou de estar com algum homem em um âmbito profissional ou não, e ele não te deixar falar? Como que você lida? Ai, muitas vezes. Já aconteceu? Te Já. cortar ou não dar abertura pra você se comunicar? Já. E essa é uma das maiores dores e maiores dúvidas de mulheres que são CEOs e C-levels. Dá um close aqui, Henrique. Dá um close aqui, né? Ah, meu amor. Porque você, às vezes, participa de muitas reuniões empresariais e você quer trazer a sua ideia, só que aí eu vou falar por duas perspectivas, tá? Que é importante. A gente costuma olhar só para a perspectiva de que o homem, ele de fato está sendo inconveniente. E é a que mais existe. Só que existe uma perspectiva de você, mulher, também se colocar muito para baixo e você deixar que isso aconteça. Se você entra numa sala com a sua linguagem não verbal de uma pessoa que tem que pedir permissão para estar naquele ambiente, se você não se sente confiante, se você falar baixo e se você não vai direto ao ponto, você vai de fato ser interrompida. Justo. É como você se posiciona. Exato. Uhum. Então, Micaela, o que eu preciso fazer para parar de ser interrompida? Tomar aquele ambiente como seu. E parar de ficar com medo. Ai, porque eu vou pra reunião porque vão me interromper. Se você for com essa cabeça, você vai ser interrompida. Não, isso não, mas acontece na vida, né? De você ser interrompida. Muito. Às vezes
Não tô falando do meu. Já aconteceu comigo, claro. Mas quando eu vejo, assim, eu tô num ambiente e eu vejo essa cena acontecer do homem interromper a mulher, do homem cortar a mulher. Cara, eu acho de uma falta de elegância. É tão feio. Eu acho feio pra pessoa. Mas é extremamente deselegante. Só que eu gosto de olhar por essas duas perspectivas. Então, às vezes, você precisa se posicionar mais. Você já precisa entrar no ambiente tomando aquele espaço e com muita confiança, que é o que a gente tem mais medo. Ah, eu vou entrar no ambiente com muita confiança, vão achar que eu sou arrogante, prepotente, que eu quero chamar a atenção. E daí? O que vão achar? Achem. Quantas vezes eu fui chamada de soberba, arrogante, prepotente por causa da minha linguagem não verbal e porque eu sempre me comportei como alguém grande. Eu não esperei ter 500 mil de seguidores para chegar nos ambientes, chegar nos eventos e me comportar sabendo o que eu carrego. Tem uma frase que eu vi hoje, inclusive no Instagram, que ela dizia assim: toda vez que você for entrar em uma sala, entre lembrando e entendendo que quem abriu aquela porta para você entrar naquela sala foi Deus. Para que isso te dê confiança e você saiba que eu não tô entrando nessa sala de qualquer jeito, eu tô entrando nessa sala carregando algo maior. Então, se você não consegue ainda buscar a confiança em você, busque que aquele lugar era para você estar, que Deus queria que você estivesse ali e que Ele vai trazer as pessoas certas, a mesa certa e o melhor, para que você seja vista e honrada naquele lugar. Mas não entre na sala como se você fosse uma mendiga, como se você estivesse precisando da autorização de alguém para estar ali. E a segunda coisa é, de fato, quando as pessoas são inconvenientes. Quando elas são deselegantes e elas interrompem. Entende uma coisa, toda pessoa que interrompe uma mulher ou qualquer outra pessoa é uma pessoa insegura, frustrada, mal resolvida, principalmente com a mãe dela, que precisa de necessidade, aprovação e validação das pessoas que o rodeiam. Você admira uma pessoa assim? Não admiro. Então, se eu não admiro uma pessoa assim, que ela não foi atrás de tentar curar as feridas dela para ela se tornar uma pessoa melhor, essa pessoa, para mim, é uma pessoa que ela é digna de pena. Desculpa. Então, eu não vou me deixar abalar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou responder de forma educada e elegante. E aí, o que você pode fazer? A primeira coisa é, a pessoa te interrompeu? Deixa ela acabar. Quando ela acabar, você fala assim: nossa, porque normalmente quando as pessoas interrompem, muitas vezes é para repetir a mesma coisa que você já disse ou que você ia dizer, né? A melhor parte é essa. E aí, a primeira coisa que você pode fazer é: nossa, fulano de tal, muito obrigada por você ter dado essa ênfase ao que eu acabei de dizer. Ótimo, muito bom. Ou você pode dar um leve toque no ombro da pessoa, de forma elegante e educada, e falar: olha, é muito interessante seu ponto de vista, mas eu não terminei. Eu vou acabar aqui de falar, e aí logo depois que eu acabar, você pode prosseguir com a sua ideia e com a sua análise. Então, você pode se posicionar de forma elegante e inteligente. Carla, mas isso vai causar um desconforto. Aprenda a devolver o desconforto. Aprenda a devolver o desconforto para quem o causou. O que está matando você, deixando você doente, deixando você com dor de garganta, deixando você se sentindo inferior, é porque você continua insistindo em engolir o desconforto que as pessoas te geram. No dia que você aprender a devolver a inconveniência e devolver o desconforto, você vai viver um estado de paz e plenitude. Eu concordo que muitas vezes é necessário, sim, a gente devolver o desconforto. Porque se a pessoa tá sendo assim com você, por que você não pode responder, né, à altura, assim, e entregar pra... Eu adoro ser espelho. Ai, como eu gosto. Ser um espelho, sabe assim? Sim. Nossa, esses dias me pediram, né? Teve uma moça que pediu pra vir no podcast. Mas ela pediu de um jeito tão snob, sabe? Porque eu tô te dando a oportunidade. Eu tô te entendeu? Daí eu respondi. Eu senti que teve um momento que ela foi deselegante comigo, assim, o jeito que ela falou que não precisava
Eu tô te... Porque eu falei, nesse momento não funciona, mas muito obrigada, tudo mais. Eu respondi com muito jeitinho que naquele momento não tava sendo viável. Mas agradeço, muito obrigada, tá salvo aqui, né? Então, mas é porque eu estou te dando a oportunidade de ser a entrevistada e tal. Aí eu respondi, então, como você está me dando a oportunidade de eu te entrevistar, eu gostaria de te explicar como funciona, assim, assado, né? Então assim, eu percebo que eu ando conseguindo devolver esse desconforto muitas vezes de um jeito elegante, sem ofender, né? Assim, Exato. mostrando um espelho. Eu só repeti o que ela falou, assim, pra ela, tipo, se enxergar. Nossa, mas essa é uma coisa que eu sempre falo, gente, nunca se convide pra absolutamente nada. É muito deselegante. Primeiro, crie um relacionamento com a pessoa, faça a pessoa enxergar Primeiro valor uma em conexão, você. não é primeiro. E aí eu dei abertura ainda, porque eu não me achei superior a ela. Porque ela foi meio ríspida comigo. Eu não me achei superior a ela. Mas eu falei, ela tá insegura. Ela tá tendo que provar muito o valor dela pra mim e dar muita explicação pra mim. Eu não preciso provar nada pra ela, nem dar explicação pra ela, eu tô suave, eu tô na minha. Então eu falei assim, mas olha, se você quiser mandar o seu material, se apresentar, as matérias que você já participou, eu tô aqui de braços abertos, né? De coração aberto pra entender mais sobre o seu trabalho. Porque eu já olhei suas redes, eu já olhei. Eu queria entender mais, me apresenta. Entendeu? Você foi uma fofa. Não amiga. foi, amiga? Pô, amiga, às vezes o outro, ele age dessa forma por insegurança, por se sentir pequeno, por se sentir mil coisas. As pessoas não são más, as pessoas não são evoluídas. Mas isso é uma virada de chave. Você começa a ter paz quando você para de achar que tudo é um ataque do outro e você começa a enxergar que às vezes a pessoa de fato ela é inconveniente, às vezes ela de fato não tá bem resolvida, ela tem as inseguranças dela porque você tira o peso de você. Só que aí tem gente que é ruim. Existe gente no mundo que é ruim, que não presta. A gente tem que saber lidar com elas também. Existem pessoas que não fazem com uma boa intenção. Mas eu acho Sim. que as pessoas ruins, elas não são evoluídas, entende? Elas não conseguiram alcançar uma... Elas são como crianças imaturas no emocional. Porque se elas realmente fossem evoluídas, elas iam agir mais de acordo com Deus. Sim. Entende? Elas iam estar Muito. um pouco mais próximo à palavra de Deus. E não faz sentido elas estarem tão distante, querendo causar um mal, sabe? Mas eu acho que o princípio de tudo é esse. Eu gosto muito de ler a Bíblia. Quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente começa a enxergar tudo que a gente faz, e tudo que a gente é, e tudo que a gente fala debaixo da palavra, a nossa vida fica mais leve também. Com certeza. E você teve convivência com a Poliana? Sim. Me conta mais sobre essa experiência. Eu quero saber tudo. Gente, te falar, eu só tenho elogios pra tecer pra ela. Eu desconheço. Raras são as pessoas que eu posso falar isso de alguém com um coração tão puro, uma pessoa de uma alma tão leve. E aparenta, viu? Aparenta demais. Ela é muito mais do que ela aparenta. Ela é muito mais do que ela aparenta. E eu falei isso diversas vezes pra ela. Eu admiro tanto a forma como você leva a vida, a forma como você enxerga as pessoas. Ela é uma pessoa educada, amorosa, carinhosa, leve, de um coração bom, de um caráter impecável. Eu até brinco assim, eu falo, gente, eu aturo muita coisa, menos que falem da Poliana, porque eu amo a Poliana. Eu amo a Poliana. A Poliana é realmente uma pessoa de coração muito bom. E eu admiro muito ela como mulher, admiro muito a trajetória dela, admiro muito tudo que ela vive, tudo que ela viveu e a mulher que ela se torna todos os dias. E como foi seu contato profissional com ela? A gente começou a fazer o atendimento dela presencial para ela começar a fazer palestras. Que Mas- interessante! Sim. Do que a Poliana tava fazendo de palestra? Sim, a gente estava começando a estruturar a história de criação dela, todas as palestras, mas aí aconteceram algumas coisas aí no meio do caminho com relação à vida pessoal dela e aí esse projeto acabou ficando um pouco mais na gaveta. Ah, entendi. Acontece, faz parte, né? Sim. Mas que eu legal que espero você teve esse contato com ela, Sim. né? Achei ótimo Mas isso. eu espero que ela recupere logo, que ela esteja aí em muitos palcos, porque ela tem muita coisa para ensinar. Ela é uma pessoa... Eu realmente admiro muito ela.
Eu admiro também, eu não conheço pessoalmente, né? Mas eu admiro demais. Ela é maravilhosa, você vai amar quando você conhecê-la. Com certeza. E sobre as suas palestras, você estava viajando agora, palestrando. Eu vi que você postou um Sim. stories falando bastante sobre medo, né? Que falou, galera, eu gostaria de fazer, de gerar uma reflexão aqui. Aí você Aham. trouxe essa pauta. Me conta um pouco mais sobre essa palestra. Olha, eu acho engraçado que eu brinco assim, que toda palestra que eu vou fazer, eu mesma tenho uma surpresa antes. Porque de uns anos pra cá, acho que de 2023 pra cá, foi quando eu comecei a minha conversão. Eu sempre fui criada numa família cristã, mas eu passei uns 10 anos afastada do meu relacionamento com Deus, de fato. Em 10 dois- anos? Sim. E dos meus 18 anos até os meus 28 anos. Quando eu tinha 28 anos, eu tive uma experiência espiritual muito forte em que eu me reconectei com meu relacionamento com Deus. E com o Giovanni também, essa época, né? 28, você estava Não, com a o gente se Giovanni? conheceu em 2019. Você não tinha 28? A gente gravou o podcast com 28, mas a gente se conheceu em 2019. A gente estava 7 anos juntos. Ah, então já fazia um tempão. Sim. Ah, tá, porque é isso, gente. Eu tô com a referência do podcast do casal que eu assisti. Tá, vamos seguir. E aí, em 2028, eu tive uma experiência espiritual muito forte mesmo, em que eu comecei a falar: Deus, tá bom, eu quero criar um relacionamento com o Senhor, um relacionamento de melhor amiga. E eu comecei a escrever cartas todos os dias à noite. Então, eu tenho 1 milhão de cadernos na minha casa, porque todas as noites eu faço cartas para Deus antes de dormir. Conversando com ele? Uhum. Agradecendo, pedindo, como é? Tudo. Tem dia que eu peço, tem dia que eu agradeço, tem dia que eu abro meu coração. Eu falo que uma das coisas que eu mais admiro na história de Davi é que eu tinha muito bloqueio com a história de Davi e eu superei isso. Mas uma das coisas que eu mais admiro na história de Davi é que Davi ele era muito sincero. Quando você lê as cartas de Davi ali em Salmos, você vê que quando Davi estava irritado, irado com algo, ele não escondia de Deus. Ele falava: Deus, eu estou irritado, Deus me defende, Deus me justifica. Quando ele queria falar: Deus, eu lhe amo, ele falava: Deus, eu lhe amo, a minha vida é sua. Então, Davi era muito sincero. Então, eu comecei a buscar essa sinceridade com Deus e falei: será que essa sinceridade é o que vai me aproximar e me fazer conhecer o amor de Deus? Porque eu conhecia só um Deus tirano até os meus 18 anos. Um Deus que qualquer coisa que eu fizesse ia me destruir. Era esse Deus que eu conhecia. Nossa, eu sinto muito por Eu você não ter essa percepção dele. Eu não conhecia o amor de Deus. Eu era muito próxima de Deus, mas eu tinha muito medo de Deus, sabe? Eu falei: Senhor, eu vou ser 100% sincera com você todos os dias. E vou começar a pedir que você guie a minha vida como um todo. E foi o que eu comecei a fazer. E aí eu comecei a criar o hábito mesmo. Eu peço permissão a Deus nos eventos que eu vou, nos palcos que eu piso, nos estados que eu piso. Porque existe toda uma coisa muito amém. espiritual. Deus abençoe a gente, amiga. E Deus, ele começou, amiga, a me entregar coisas muito específicas antes das minhas palestras. E eu comecei a viver o sobrenatural de Deus que até então eu nunca tinha vivido. Então, acontece hoje em dia comigo de às vezes eu ter a minha palestra pronta e eu viver um sobrenatural de Deus, de ele me falar assim: filha, hoje eu preciso que você entregue em cima daquele palco tal coisa. E talvez não faça muito sentido pra você, mas eu preciso que você sente fale no coração. sobre esse tema aqui. E aí foi o que aconteceu em Fortaleza. Foi uma das experiências mais sobrenaturais, espiritualmente, que eu tive nos últimos tempos, essa palestra. Eu subi achando que era só mais uma palestra e eu senti muito forte no meu coração que era pra gente falar sobre medo. E aí, antes de entrar no palco, eu sempre dou uma conversada com as pessoas que são donas do evento pra entender o pessoal, quem tá ali, o que eles acham que eles gostariam que eu falasse, pra onde eu poderia direcionar. E a primeira coisa que saiu da boca da Cibele, que era a dona do evento, ela falou assim: amiga, eu acho que sobre medo. Eu falei: é isso, então nem precisa falar mais nada. Eu falei: Deus, ele já havia me entregado isso. E foi um mover tão sobrenatural da gente falando sobre medo, sobre quais eram os maiores medos das pessoas ali. Porque às vezes você acha que seu medo é de falar, mas não é. Às vezes o seu medo é de errar, é de parecer ridícula, é de não dar certo. Às vezes seu medo é de decepcionar alguém da sua família, é de Deus não estar com você naquele momento, Deus não te justificar naquela situação. E aí a gente falou muito sobre medo. E eu até brinquei no palco que desde que eu comecei a falar mais sobre medo, acho que o inimigo falou assim: então vou jogar todos os medos dela na cara dela pra ela se sentir hipócrita e não falar sobre isso. Então esse foi um ano pra mim
que eu quebrei muitos medos. O medo de dirigir sozinha. Maravilhosa. O medo de viajar sozinha. Maravilhosa de novo. Eu falei, caramba, quer saber de uma? Eu vou fazer uma lista de quais são os meus medos, quais são as minhas inseguranças e vou começar a quebrar isso aqui. Porque isso aqui não é meu. De fato, a Bíblia fala, pois Deus não nos deu o espírito do medo. Então, o que que isso fala? Que o medo é um espírito e que ele não provém de Deus. Então, se o medo é um espírito e ele não provém de Deus, será que não cabe você se perguntar, caramba, todas as vezes que eu estou com medo, o que isso aqui tá me impedindo de ganhar? O que isso aqui Mas tá me às vezes o impedindo? medo é um pouco bom, né? Tipo, o medo do mar. Você não vai se jogar lá no fundo e afogar, né? Depende, mas, por exemplo, o medo do mar, talvez o medo do mar te impeça de ver golfinhos, tartarugas. Com certeza, mas estrelas. assim, é bom você ter um pouquinho de medo pra você não. Água no umbigo, sinal de perigo, né? Se você não tem muito medo, você vai até o fundo e aí você pode morrer afogado. Sim. Assim como os homens da caverna, né? Tem que ter medo do fogo pra você não entrar no meio do fogo. Mas eu acho que aí entra muito mais temor do que medo em si. Tá. Porque o medo, quando eu tô falando de medo, é, por exemplo… É a trava, eu né? tenho Você tá falando medo… da trava ali. Exato, é do o que medo te que te trava trava. pra uma coisa boa, pra algo Exato. boa. Tô entendendo Então, por a exemplo, lógica. eu tenho medo de mar. E por isso eu nunca vou nadar e nunca vou entrar no mar. Não, aí já passou do limite, porque você já não tá Entendeu? funcional. E aí, só que a gente vive numa sociedade que não está funcionando. A gente vive numa sociedade paralisada pelo medo. E é tão maluco. E o medo paralisa. É verdade, Exato. o medo paralisa. E é tão maluco você notar que as pessoas, elas têm mais medo de falar do que de morrer. Peraí, o que que existe por trás disso? Por que que existem estudos que falam que as pessoas têm mais medo de falar do que de morrer? O que que existe de tão poderoso na fala? O que que existe de tão poderoso na comunicação? O que que existe de tão poderoso em você abrir a sua boca, contar a sua história e fazer a diferença? Então, todas as vezes que você sente medo, se pergunte o que que isso aqui tá me travando, o que que isso aqui tá guardando, o que que isso aqui tá me afastando, o que que isso aqui tá me impedindo de viver. Eu tinha medo de empreender. Se eu não tivesse empreendido, como é que a minha vida não estaria hoje? Eu tinha medo de dirigir. Gente, eu tinha medo de dirigir. Vocês acreditam numa palhaçada dessa? Tinha medo de dirigir. E esse não é um medo incomum, medo de dirigir. Hoje a gente tem milhares de mulheres que têm carteiras de motorista e elas não dirigem. Porque elas têm medo de dirigir. Então a pergunta é, o que você está deixando de viver hoje por causa do seu medo? O que que isso está travando, te bloqueando? O que que isso está te impedindo de ir para o próximo nível, para o próximo passo? E aí isso tem a ver não só com comunicação, mas com a sua vida como um todo. A gente deixa de sair de relacionamentos por medo, de empregos por medo, deixa de palestrar por medo. Quantidade de pessoas que chegou para mim e falou, nossa, eu tô recusando 5, 6 palestras porque eu tenho medo de subir em cima do palco. Então o medo, ele de fato, ele rouba Quando você a se nossa sente vida. preparada, você não é só ter o preparo, mas se sentir preparada, juntar esses dois, é mais fácil você ter a coragem, né? E a etimologia da palavra coragem, cor, coração, e agem, né? De agir. Então você vai agir com o coração. Se você estiver preparado, fica muito mais simples e fácil, né? Mas esse é um outro problema que o medo causa. Uma pergunta que eu sempre faço é: levanta a mão aqui quem tem algum nível de dificuldade em comunicação. Aí todo mundo levanta. Aí eu falo: levanta a mão aqui quem acha que seu nível de dificuldade em comunicação tá te tirando dinheiro, oportunidade, coisas que você poderia estar vivendo. Aí todo mundo levanta a mão. Aí eu falo assim: e quem aqui fez um curso de oratória no último ano? As pessoas não buscam muito a solução. Por causa da paralisia do medo. Entende? Então É. ela pensa assim, Falta caramba, eu tenho consciência muitas vezes. A pessoa não tem nem a consciência. Talvez ela parou pra refletir ali, porque você perguntou, mas no dia a dia dela, vai vivendo e nem… Exatamente. Então a gente vai empurrando muita coisa com a barriga, sabe? Então é muito importante que no nosso dia a dia, na nossa vida como um todo, a gente olhe para a situação e a gente fale: caramba, tá, onde eu estou acomodada? O que eu preciso mudar? O que eu preciso melhorar? O que eu preciso fazer por mim? Onde eu posso me tornar uma pessoa melhor, uma mulher melhor, uma mãe melhor? Não para ficar presa no perfeccionismo de ficar fazendo 1 milhão de cursos e de métodos e tudo mais, mas para que eu, de fato, pegue aquele conhecimento e me torne uma outra pessoa. Qual que foi a sua maior dificuldade na comunicação? Eu sempre sou 100% sincera com isso. Eu digo que eu tive muita sorte porque eu cresci com pais que sempre incentivaram a minha comunicação desde muito nova.
Onde vem meu maior problema com a comunicação? Eu tive depressão, ansiedade, síndrome do pânico, transtorno de estresse pós-traumático. E aquela menina que era comunicativa, carismática, brincalhona com todo mundo, se fechou. Eu tinha pavor de Com sair de quantos casa anos? com 18. 18 anos? E depois com 22 de novo. Então eu fiquei uma boa parte assim da minha vida lutando contra a síndrome do pânico. Eu tinha muitas crises de síndrome do pânico. Eu não queria sair, não queria falar com as pessoas, não queria ser vista, ser ouvida. Eu nem queria isso, sabe? E eu acho que ali foi a minha maior virada de chave para entender que quando a gente se cala, a gente perde um pouco da nossa vida. Porque se você não fala, você não faz amizades. Se você não fala o que você sente, você vai se matando aos poucos. E era o que eu tava fazendo comigo, sabe? Eu fui me matando aos poucos. Pra mim já não importava mais, então eu já não me abria mais com ninguém, eu não me comunicava muito. Eu comecei a ficar uma pessoa tímida, introvertida, muito triste, Como muito você chateada. conseguiu sair dessa? Ai, ótimo. Um ótimo passo a passo para eu dar. E aí, quando eu vi onde eu estava na minha vida e o que eu estava fazendo com a minha vida, foi muito duro, porque eu precisei chegar no fundo do poço para entender o que eu tinha feito. Então, eu tentei me matar, não uma, não duas, mas eu tentei me matar 3 vezes. E hoje eu tenho uma tatuagem que são 3 pontinhos no meu pulso, para me lembrar que 3 pontos são reticências. E reticências são uma oportunidade de escrever uma nova história. Quando você coloca 3 pontos no final de um texto, você começa Sim. algo novo. E eu falo que na terceira vez que Deus ele salvou a minha vida, porque foi muito sobrenatural a forma que Deus me salvou da terceira vez, eu lembro que eu voltei para casa, porque eu fiquei internada, e eu me tranquei no meu quarto. E não foi igreja, não foi pastor, foi eu com Deus ali. Eu me tranquei no meu quarto, ajoelhei e falei assim: Deus, eu não consigo entender. Porque tem gente que quer viver. E eu tô falando pro Senhor que eu quero morrer. Nossa, eu fiquei arrepiada, que forte isso. Tem gente que tá com câncer agora e quer ser salvo. E eu sei que o Senhor vai levar. Tem mães agora perdendo filhos. E eu sou egoísta, Senhor. Eu tô acabando conscientemente com o dom que o Senhor me deu. Mas todas as vezes, Senhor, o Senhor coloca alguém pra me salvar. Todas as vezes, Senhor, o Senhor vai lá e o Senhor me pega. Porque eu conto sempre isso nas minhas palestras, mas eu acho que eu nunca conto de uma forma que as pessoas entendam o quão grave foi. Eu precisei, assim, ter reanimação cardíaca. Eu, de fato, eu cheguei muito perto de morrer nessa última vez. Me encontraram quase morta. Então, eu entrei numa discussão com Deus e eu vejo que o que Deus mais quer da gente é a nossa sinceridade. Ele não queria que eu virasse e falasse assim: olha, Deus, amanhã eu vou acordar, vai estar tudo bem, eu nunca mais vou fazer isso. Não, Deus, ele queria a minha sinceridade. Eu entreguei a minha sinceridade para ele. Eu falei: não entendo por que você está fazendo isso, mas eu faço um compromisso com o Senhor no dia de hoje. Eu nunca mais vou tocar em um fio de cabelo na minha cabeça. E que ninguém duvide que no dia que eu for embora dessa terra foi com a permissão do Senhor. Porque eu, conscientemente, tocar em mim, isso não vai acontecer nunca mais. Eu faço essa promessa com o Senhor. Só que eu também quero lhe pedir algo. Eu preciso que o Senhor mostre o meu propósito. Porque qual é um dos maiores problemas de quem tem depressão? A pessoa ela não enxerga utilidade na vida dela. E eu não enxergava. Eu morava sozinha, fazia faculdade, vivia fazendo muito projeto social. Quantas foram as vezes que eu dormi 6 dias no chão de uma escola sem tomar banho para construir casas de moradia emergencial no lixão de Gramacho para outras pessoas? Porque eu queria me sentir minimamente viva. Eu olhava para aquelas pessoas e eu falava: caramba, essas pessoas aqui têm muito mais para reclamar do que eu. Mas isso não acabava com a dor que eu estava sentindo, com o que eu tinha vivido. Então eu falei: Senhor, eu tô indo pro caminho errado e eu preciso que o Senhor me coloque no caminho certo, que o Senhor me mostre o que você quer de mim. E aí eu acho que a primeira coisa foi: eu mudei a narrativa. Carla, como assim? No lugar de ficar me colocando como uma menina triste, deprimida e tudo mais, eu ainda sentia tristeza, ainda sentia tudo aquilo, era muito difícil, muito desafiador. Mas no lugar de uma filha abandonada por Deus, eu comecei a falar: caramba, existe algo muito grande para Deus estar me salvando tantas vezes. Existe algo muito especial guardado para mim e eu vou encontrar isso aqui.
E aí eu comecei, a segundo, a ativamente buscar coisas que me faziam feliz e me traziam alegria e felicidade. Então eu comecei a entrar em projetos, Você estava fazendo faculdade do que na época? fazer serviço social Tá, e você estava morando sozinha em São Paulo, no Rio de Janeiro. no Rio de Janeiro. Fazia Ok. federal lá. Você tinha quantos anos mesmo? Uns 21, 22 no máximo. E aí eu comecei a falar, Senhor, eu vou buscar coisas pra me sentir viva. Por mais que eu não consiga me sentir. E aí, terceira coisa, se você tem depressão, ansiedade, síndrome do pânico, você vai precisar fazer uma coisinha chamada ação oposta, que é fazer as coisas sem a mínima vontade de fazer. Então, eu comecei a fazer as coisas sem a mínima vontade de fazer. Porque eu cheguei num estado, Isa, que eu pesava 40 quilos. Eu não comia, eu não levantava da cama, eu não fazia nada. Eu só levantava da cama para trabalhar, ir pra faculdade, voltava, dormia. Só. Eu era um cadáver em pé. Era o que eu era. Então, eu comecei a aprender a fazer as coisas. Não estou com vontade de levantar da cama, é minha folga. Na época, né, que eu era CLT. Tá, eu vou levantar mesmo sem vontade. Tá, eu vou comer mesmo sem vontade. Quantas vezes eu comi chorando, tomei banho chorando, porque eu não queria estar vivendo aquilo, eu não queria fazer aquilo, mas eu sabia que se eu fizesse ia mudar a minha vida. Quarta coisa, terapia. Eu sempre fiz terapia, mas eu percebi que o tipo de terapia que eu fazia não era boa pra mim. E aí hoje eu faço um tipo de terapia que se chama dialética comportamental, que ela é focada em você ter um plano de ação. A minha cabeça ela funciona melhor assim. Eu preciso saber o que eu preciso fazer e como eu preciso fazer para ter resultado naquilo. Então, eu mudei o tipo de terapia que eu fazia. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes tem gente com depressão, ansiedade, síndrome do pânico que tá há 10 anos fazendo terapia e vai ficar há 20 com ansiedade e depressão e fazendo terapia porque não entendeu que aquela terapia não tá servindo para ela. Essa sua terapia, então, como que ela funciona? Ela dá um plano de ação. Então, eu tenho coisas para fazer. Consegue exemplificar para eu entender melhor? Consigo. Duas vias. Por exemplo, hoje em dia na minha terapia, quais são as minhas prioridades? Que psicóloga nenhuma nunca tinha conversado comigo. Sono. Eu tenho que dormir 8 horas por dia. Mas eu tenho um evento. Eu tenho que dormir 8 horas por dia. Raras são as vezes que eu abro mão do meu sono. E eu já abro mão do meu sono colocando um dia para recuperar meu sono. Depois disso aqui. Então, minhas amigas sabem que eu tenho horário para dormir e horário para acordar. Minha assistente sabe que ela não pode marcar nenhum compromisso depois de determinado horário. Eu priorizo o meu bem-estar físico. Por quê? Porque quando você desregula seu sono, você desregula o seu emocional. É a primeira coisa para ir ladeira abaixo. Segunda coisa, a alimentação também não é negociável para mim. Mas eu vou descontar as minhas emoções na comida. Comportamento de risco. Primeiro comportamento de risco, a pessoa para de dormir bem. Segundo comportamento de risco, a pessoa começa a comer mal. Então, não tem conversa. Amiga, pra você ter uma noção, eu estava lá em Natal indo para um evento. Eu falei, gente, 2 horas da tarde, eu não almocei. Vocês vão parar para fazer compra, eu vou almoçar. Vocês conseguem me esperar 20 minutinhos? Vocês conseguem demorar 20 minutos enquanto vocês estão comprando? Tá bom, a gente consegue. Fui lá e falei, pede pra viagem, porque eu já sei que não vai dar tempo. Pedi pra viagem, meu arroz, feijão, salada e minha proteína. No carro, indo pro evento, 1 hora de carro, eu comendo. É inegociável a minha alimentação. Eu não vou ficar com fome, eu não vou comer besteira, eu vou dar o meu jeito de ter uma boa alimentação, pelo menos 90% do tempo. Terceira coisa, atividade física. Atividade física, para mim, também não é algo negociável. Por quê? Porque tem mais de 3 anos que eu não tomo nenhuma medicação psiquiátrica. O que você pratica? Musculação. E eu gosto de musculação. Aeróbico você faz? Mas bem pouco, não vou mentir. Eu gosto mais de Mas você faz musculação. Sim. E aí, às vezes, eu busco fazer outras coisas que me trazem muita dopamina. Por exemplo, fazer um fit dance. É gostoso, né? Um balé, uma dança, uma yoga, algo diferente. E a assim, academia sabe? você tá fazendo quantas vezes na semana? Eu tava no começo do ano fazendo 5 vezes por semana. E aí, sempre no final do ano é onde a minha agenda lota muito. Daí dá uma caída, né? Aí eu faço 3 vezes. Mas é inegociável, treino então, pra mim. sono, alimentação, exercício físico. E
mais um pilar da minha terapia que é muito importante é a espiritualidade. Eles falam que é acreditar em algo maior. E eles deixam aberto que é para você acreditar no que você quiser, independentemente da sua religião. Mas é muito importante quando você se conecta com algo maior do que você, quando você tem uma crença maior do que você. E por um tempo essa foi uma trava minha na terapia, porque eu tinha muito receio de voltar para a igreja. Tinha muito. Deus, ele trabalhou bastante em mim. Mas hoje eu sou muito conectada, eu faço as cartas para Deus. O que eu faço, na real, antes de dormir, é o meu 5º passo. Eu tenho não só um horário para dormir, como eu tenho uma rotina de sono. Então, eu não mexo no celular. Escrever é ótimo para você diminuir a sua ansiedade, a sua agitação. Então, quando eu coloco meia luz no meu quarto, pego o meu caderno, começo a escrever, eu não tô só me conectando com Deus, mas eu tô fazendo algo muito importante para minha saúde mental e emocional também. Sim, com certeza, com certeza. É muito bom escrever, assim. A gente tira o que tá Sim. na nossa cabeça. E a Exato. gente enxerga de uma forma diferente. E às vezes fala, caraca, olha o que tá ocupando espaço na minha cabeça. O caraca, eu não tinha olhado, eu não sabia que eu tava pensando dessa forma. Entendeu? Você Sim. concretiza o que às vezes tá nebuloso. E toma melhores decisões Exatamente. por causa disso. Exatamente. E a 6ª coisa foi, eu conheci uma psicóloga, que ela é americana, que ela se chama Marsha Linehan. E Carla, eu acho que eu nunca falei isso num podcast, mas eu acho que o trabalho dela tinha que ser obrigatoriamente difundido para todo mundo, principalmente para adolescentes. Ela criou algo que se chama treinamento de habilidade, que nada mais é do que você aprender a treinar todas as suas emoções. E uma das coisas essenciais para mim, lá atrás, no começo do meu processo terapêutico, foi fazer esse treinamento de habilidade. Me ajudou a conseguir lidar com tudo que vem junto com você ser uma pessoa que trabalha da forma que eu trabalho hoje. Então, o treinamento de habilidade nada mais é do que eles vão te ensinar diversas técnicas mesmo para você lidar com a raiva, com a frustração, com a tristeza, com tudo. Com relacionamentos disfuncionais, com todos os pilares mais importantes assim da sua vida. E é engraçado que eu fiz esse treinamento de habilidades, eu nem conhecia muito sobre isso que eu vivo hoje em dia do empresarial, né? De a gente treinar muito a nossa mentalidade. O foco do treino do DBT é mais em emoções. Os outros que eu faço hoje em dia é muito em mentalidade. E o 7º eu diria que é nunca parar. Então hoje eu entendo que, olha, algo me gatilhou, algo me deixou um pouco mais para baixo. Peraí, o que eu preciso fazer para lidar com isso aqui? Não guardar para mim e ter relacionamentos com pessoas confiáveis que te apoiam, que você possa se abrir com elas, é muito importante também. Isso é verdade. A sua rede de apoio ali também, né? Sim. Nossa. E a rede de apoio, às vezes, não vai ser um pai, uma mãe, um irmão, um tio, Não, uma tia. não. Vai ser uma amiga. Não. Isso, uma amiga. É verdade. Então teve bastante. Eu ficaria um ano falando só sobre tudo que eu fiz, assim. Nossa, pra mas sair o que desse você lugar. trouxe, assim, que a obviedade precisa ser dita, né? E aí você trazer isso que sono, se alimentar bem, é o básico, sabe? Mas é o básico porque se você Que vacilar ninguém nisso, faz. se você vacilar nisso, nossa, afeta tanto na tua vida, no sentido, eu já parei uma vez e eu tava um pouco estressada, irritada, eu tava na terapia e eu falei, eu tô assim, eu tô assado. Sabe quando você tá meio, sabe, daquele jeito, você não tava tranquila? Aí ela falou assim, se você pudesse fazer qualquer coisa agora, o que você faria? Eu falei pra ela, eu ia dormir. Ela falou, então, eu tava cansada, amiga. Então, às vezes, você pensa que tá daquele jeito, assim, assado, por tal motivo, por isso, porque às vezes você só tá assim, porque você precisa dormir, cara. Só dorme, que você já vai acordar melhor. Ou outra, Sim. se você, fica sem comer, se a irritação não vem. Se você não fica estressada, se você não Exato. fica ranzinza. Você fica uma pessoa ranzinza sem comer, gente. Você precisa nutrir, você precisa de energia, precisa de carboidrato, precisa de uma glicose ali. E se você não tá com isso, você vai ficar uma pessoa extremamente irritada, chata, entendeu? Então é muito básico que a gente deixa passar muitas É porque vezes, as né? pessoas querem uma fórmula mágica e elas têm que entender que o fato de você comer bem, dormir bem, se alimentar bem é um ato de amor próprio. E se você se odeia, Autocuidado. Isso, autocuidado. se você se odeia, você não consegue fazer isso aqui por muito tempo, porque você sempre vai ficar se sabotando. A questão é essa. Uma outra coisa que eu fiz, acho que do meio do ano pra cá, que tem me ajudado muito também,
foi procurar médicos, assim, mais integrativos e específicos para fazer exames mais profundos. Então, eu fiz um exame de sangue, assim, profundaço para ver hormônio, vitamina, tudo no meu corpo que também precisava ser regulado. Porque, às vezes, amiga, é falta de vitamina. Exato, às vezes é falta de um Ferro. ferro. Ainda Vitamina mulher, D. mulher perde muito ferro por questão da menstruação. Às vezes é Entendeu? hormônio desregulado que você nunca viu Às vezes é na uma adolescência. tireoide. Às vezes é falta de umas frutas, entendeu? É Nossa. muita coisa que pode ser envolvida nisso, né? Mas falar uma coisa que aconteceu comigo esse ano, em abril. Eu nem abri isso abertamente no meu Instagram. Mas em maio, eu acho que foi em maio, eu descobri que eu tenho tireoide de Hashimoto. E eu descobri depois de ter ficado 2 meses de cama. O que é isso? Tireoide de Hashimoto é um problema eu não vou saber explicar cientificamente, mas é um problema na tireoide que faz com que você sinta muito, muito, muito cansaço. Então, eu peguei um resfriado, o resfriado não passava por nada. Quando eu vi, eu tava 2 meses de cama, eu não conseguia levantar. É um cansaço inexplicável, uma dor no corpo inexplicável. E eu tomando antibiótico e tomando tudo. E os sintomas do resfriado em si já tinham passado, mas o cansaço e a dor no corpo não passava por nada. E aí eu falei, cara, quer saber de uma? Fui no médico. Aí o médico não viu nada. Aí, por acaso, a médica acabou pedindo um exame de... A otorrino pediu, sem querer, um exame de tireoide, porque ela falou, eu tô achando que não tem nada a ver com resfriado. Eu tô achando que talvez tenha a ver com a sua tireoide. E aí eu descobri que era tireoide de Hashimoto, mas eu já tava com medo assim, meu Deus, será que eu tô com algum sintoma depressivo? Eu não tô conseguindo enxergar? Na verdade, era um problema na tireoide que eu tinha. E eu precisava medicar e regular a minha tireoide para isso. Então pode ser que exista 1 milhão de fatores para você sentir da forma que você se sente. Mas eu acho que todos eles miram para o mesmo ponto. Sempre é um lembrete para que você olhe para si, para que você se coloque em primeiro lugar e para que você cuide de você. Todas as vezes que você está com algo é porque o seu corpo está pedindo para que você olhe para você. Profundo, hein? Isso é bem profundo. Sim. Micarla, falando sobre isso, né, que a obviedade precisa ser dita, o que as meninas, mulheres mais te perguntam, que pra você é óbvio, mas é o básico que o pessoal não sabe sobre comunicação? Acho que como vencer o nervosismo. É o que as pessoas mais perguntam. Mais. E para você vencer o nervosismo, primeiro você vai ter que vencer a sua cabeça. A gente dá muita técnica, muita coisa profunda que é muito importante, mas o primeiro passo é vencer a sua cabeça. Se você acredita que você não é capaz, se você acredita que você não dá conta, se você acredita que você não é bom, você não vai ser capaz, você não vai dar conta e você não vai ser bom. A real é essa. Então, é um trabalho mental com um trabalho técnico. É os dois interligados e os dois juntos. E aí, lembra que lá no começo eu falei 3 passos de coisas que acontecem quando a pessoa tá muito nervosa? Micarla, como é que eu supero essas 3 coisas que acontecem comigo quando eu estou muito nervosa? Primeiro, eu falei que é o sintoma físico, né? Que você sente batimento, mão, suando e tudo mais. 2 coisas você pode fazer. Primeiro, a respiração. Você respirar de forma consciente. Mas tem uma coisa que eu nunca conto. Eu contei pela primeira vez nos meus stories esses dias, que é dançar. Porque você solta o corpo, né? Você solta o corpo. Sim. Às vezes você dá uns pulos também, não precisa nem dançar, não é? Sim. É porque você precisa liberar aquela energia, prender o ombro aqui em cima e soltar pra baixo, né? Sim. Mas você dançar libera endorfina, ocitocina, só te faz bem. Então, muitas vezes antes da palestra, eu coloco uma música super animada no meu quarto do hotel, tranco a porta e danço sozinha. E eu adoro dançar, sério. Eu adoro dançar. E você ainda fica se sentindo super confiante. É muito uma legal, grande é gostosa. divertido, né? Exato. É. E aí você esquece. Seu corpo esquece que você estava querendo matar um leão, que é o que acontece quando você tá nervosa. Então você consegue tirar o foco, entendeu? Muitas vezes eu pego minhas alunas, jogo num ambiente fechado e falo, a gente vai dançar, me fala aí uma música que você ama muito. E coloco elas, até porque dançar para muitas pessoas na cabeça delas é um ato meio ridículo. Entende? Mas é tão gostoso, né? Exato. É tão gostoso. Então você consegue superar várias crenças só com essa coisa simples, dançar. A segunda coisa é você conversar com a sua cabeça mesmo. Eu sempre falo que a nossa cabeça, ela sempre repete o que ela ouve de você e o que ela ouve dos outros.
Então, quando você tá ali naquele momento, antes de entrar no palco, e sua cabeça começa a falar que você não pode, que você não é capaz, que você é isso, que você é aquilo, é porque você acostumou a se tratar dessa forma. A sua cabeça, ela não vai criar uma palavra do nada que você nunca tenha ouvido. Então, ela vai ficar fazendo isso porque você se coloca pra baixo. Então, esse é o momento de você começar a fazer um trabalho que é: olha, eu sou boa, eu sei que eu vou subir nesse palco e eu vou ser incrível. Isso é maravilhoso. Eu trabalhei como estagiária, fiquei 1 ano na Rede TV, né? E- Sério? Que época que você trabalhou Você lá? também trabalhou lá, mas eu falei que trabalhou numa TV. Eu trabalhei. Foi antes da pandemia ou foi depois da pandemia? Foi. Ai, nesse período de pandemia. Até na não pandemia tava. eu tava trabalhando lá, entendeu? Eu tava lá em Foi antes. 2021. Depois Cara, da pandemia. pode ser que a gente se trombou no corredor ali então, porque. Né? Que legal, que interessante. Mas e aí, por que eu tô falando isso da Rede TV? Porque eu trabalhei com a Fernanda Keula e ela já ganhou o BBB. E eu ficava do tipo, eu vou analisar muito essa mulher pra saber por que ela ganhou o BBB. Tipo assim, qual borogodó que essa mulher tem que eu quero entender, né? E aí, nisso, eu trabalhei assim, eu tive muito contato com ela. E uma vez no camarim, ela tava muito atrasada pra entrar no programa. Que ela era apresentadora. Mas ela tava muito atrasada. E aí, nesse caso… É normal a pessoa ficar desesperada, nervosa, né? Mas assim, ela fez a maquiagem, fez o cabelo, colocou a roupa ali. Daí ela falou assim, ó. Abriu o peito e falou, pronto, agora eu vou arrasar. Eu vou arrasar nesse palco. Tipo assim, o diretor, toda a produção, todo mundo em cima. E ela com ela mesma. Agora é o meu momento, eu vou arrasar assim que eu pisar lá. Cara, eu guardei isso pra mim de um jeito. Porque eu falei, tá explicado porque ela ganhou o BBB. Mas é você trabalhar a sua confiança. Por quê? Porque aos poucos você vai mostrando pra sua cabeça que você dá conta, que você é capaz. Que não importa qual é o evento, você vai chegar lá e você vai arrasar. Não, e eu acredito muito nisso, assim, tudo bem, tá atrasado. O padrão seria a pessoa desesperar, ficar nervoso, chegar lá, ai meu Deus, sem fôlego e tal, daquele jeito. Mas assim, não vai adiantar muita coisa. Então você já tem que aceitar, beleza, estou atrasado, digere, processa, respira. E qual que é o melhor caminho agora? Você entrar desesperado lá, igual um doidinho de Deus? Ou Exato. você entrar com calma, estou atrasada e segue, entendeu? E ela foi por esse caminho de assim, falar ela mesma falou, eu vou arrasar, agora é o meu momento, estou linda, tô preparada e vou, entendeu? Então, assim, eu guardei isso no fundo do meu coração. Não, isso você eu falei faz? assim, com certeza, eu sempre tô arrasando. Mas eu gosto assim, a gente tem que falar não isso é? mais vezes pra gente, E sabe? você tá arrasando aqui, eu tô arrasando aqui. Eu não falei antes do podcast? Vamos arrasar. Aham. Eu falei, vamos arrasar, amiga. Sim. Daí o Henrique, vamos arrasar. Eu falei, você também vai arrasar. Eu falei, vamos arrasar. Porque é isso, gente. Se você tá numa vibração alta, você atrai essa vibração. Exatamente. E por que eu falo isso? Porque eu sei que muita gente… Mesmo que a pessoa é acostumada, percebo, a maioria dos convidados, eles ficam um pouco nervosos no começo, sabe? Que é super humano, super normal. Tem gente que assume e tem gente que não assume. Mas tem gente que fica e também tem gente que às vezes tá tranquila e nem fica. Mas daí eu gosto de falar uma palavra afirmativa pra pessoa, que é uma forma de falar, tipo… Tamo junto, entendeu? Pode Tá apertar tudo na minha bem. mão que a gente tá bem aqui. E vamos arrasar. Então, por isso, você viu que eu… Olha o que pensei agora. Realmente, eu trouxe um pouco da… Porque cada pessoa que a gente se conecta… Por isso que eu amo conexões. Todo mundo que a gente se conecta, a gente carrega um pouco daquela pessoa em si. E, tipo, foi isso que eu peguei da Fernanda pra mim. Um beijo, Fernanda Keula. Mas a gente aprende muito olhando as pessoas e escutando elas. Não é? E aí o terceiro passo é você só comemorar. A gente precisa aprender a comemorar as nossas conquistas. Isso é importante. No lugar de se martirizar. Então parece bobo, mas se você começa a fazer essas 3 coisas todas as vezes antes que você sente nervosismo, diminui drasticamente, ou você para de sentir mesmo, em algumas situações. Porque eu falo que você é sempre provado. Por exemplo, hoje em dia eu gravo muito podcast. Então, pra mim, é tranquilo. Eu não me sinto nervosa antes de gravar um podcast. Você já tá acostumada a esse ambiente, né? Exato. Já é uma coisa Mas natural. pode ser que, vamos supor, já vou criar aqui. Vamos supor, no dia que a Brené Brown me convidar pra participar em inglês do podcast dela, aí eu vou me sentir nervosa, entendeu? Às vezes não. Às vezes ela vai te acolher tanto ali no camarim dela, vocês vão tomar um cafezinho, rir, e aí você vai dançar com ela e você nem fica nervosa. É uma possibilidade também. Mas assim, conforme você vai crescendo, você vai atingindo novos patamares, novas coisas,
você vai ficando mais nervoso com essas novas coisas do que com as anteriores, E pra sabe? você ver que tudo é a nossa projeção no outro. É porque você acha ela muito wow. Por isso que você vai ficar nervosa. Mas se você vê que ela é uma humana, assim como você, e tá É no. porque ela fez muita diferença na minha vida, eu admiro muito. Você admira muito, né? Mas, Sim. mas é isso, é um reflexo que você tem dela. Exato. E por isso que você. Cara, Exato. mas é muito gostoso isso de admirar, né? Uma vez eu encontrei um psicólogo no bastidor do programa Pânico, inclusive. E ele mudou muito a minha vida, assim, na minha escolha de carreira. Eu escutei muito ele. E eu fui em várias palestras dele. E assim, nossa, eu sempre admirei tanto esse homem. Que quando eu vi ele pessoalmente, o meu olho encheu, assim, de lágrima, amiga. Porque eu fiquei tão emocionada de encontrar ele. Porque ele transformou a minha vida, mas ele nem sabia quem eu era. Mas assim, eu falei pra ele, ó, na época que eu não sabia o que fazer de faculdade. Quer dizer, eu tava indecisa entre dois Uhum. ramos, assim, eu te ouvi. E aí, foi aí que eu tomei a decisão, que foi importante, né? O caminho profissional que eu seguiria. E foi através de você que eu tive esse encontro. Caramba, E que aí, meu legal. olho encheu, assim. Eu sei que ele falou que, nossa, foi a melhor frase da semana dele, que mudou a semana dele, que ele ia ficar bem mais alegre. Aí Cara, eu, sim. eu dei um abraço nele, pra você ver que nesses momentos a gente não quer nem foto, a gente quer um carinho. toque. Eu dei um abraço, aí depois, quando eu fui beber água, assim, eu tava no trabalho, viu? Aí eu só fechei o olho, só caiu aqui. Cara, que a gente nunca ai. se normalize com a oportunidade de transformar a vida das pessoas. É muito bonito nunca isso, não é seja muito normal. bonito? Sim. E é por isso que eu acredito que a comunicação salva vidas. Porque se ele tivesse ficado calado, sua vida talvez nunca tivesse sido transformada. Talvez você tivesse ido para um outro caminho. Talvez isso te fizesse mal. A gente nunca vai saber, entende? E essa é uma coisa que eu sempre falo, que eu tento nunca normalizar. Agora, no final de semana que eu tava lá palestrando em Fortaleza, eu gosto muito de palestrar em Fortaleza. Cara, a galera de Fortaleza é muito diferenciada. E aí uma menina falou que ela desencontrou de mim no final e ela chorou porque ela já tinha ido em algumas palestras minhas e ela nunca tinha conseguido tirar uma foto comigo. E aí, sem querer, quando eu tava indo embora, ela esbarrou comigo e ela começou a chorar. Ela falou, caramba, eu tava muito mal lá dentro porque eu não consegui tirar uma foto com você. E aí eu olhava pra ela assim e eu ficava repetindo isso pra mim, que eu nunca me normalize, que eu nunca normalize isso. Nunca, nunca, que eu nunca normalize o grande privilégio e a oportunidade que é você transformar a vida de alguém com um vídeo, um conteúdo, uma frase, um ensinamento, que a gente nunca normalize isso. E eu tenho certeza que você faz isso com muita gente por causa do seu podcast. Ah! Com certeza, com certeza. Eu acredito, sabe por quê? Porque se o podcast me transforma. Porque assim, eu tenho muitos aprendizados que nasceram aqui. Eu tenho muitas mentalidades que mudaram aqui, ouvindo as pessoas, me conectando com as pessoas. E isso tudo vai pro ar. E aí outras pessoas têm acesso. E elas levam aquilo pra vida delas. Eu acho muito bonito isso no ser humano. Gente do céu, eu amo poder estar com a minha voz no microfone, assim. Eu amo isso. Amo Nunca muito. perca. A gente nunca vai perder, amiga, porque a gente nasceu pra isso. Como você se imagina daqui 10 anos? Me imagino com uma carreira internacional consolidada. Já começou, né? Essa carreira internacional? Já começou? Você não já palestrou fora? sim. Me conta mais. Mais 7, 8 vezes, se eu não me engano. Eu nunca fui a pessoa que tive pira nenhuma com sair do país, porque eu era muito limitada emocionalmente. Meu pai pedreiro, minha mãe dona de casa, fui criada em São Gonçalo, uma das cidades mais perigosas do Rio de Janeiro. Já morei na Rocinha, sempre trabalhei, estudei e me banquei sozinha, nunca tive o apoio financeiro de absolutamente ninguém. E aí eu lembro que a primeira vez que eu tirei meu passaporte foi por causa de uma amiga na época, que ela falou assim, você não tem passaporte? Eu falei, por que eu vou tirar passaporte? Eu não tenho dinheiro pra ir pra fora. E aí eu tirei o passaporte e logo depois teve a oportunidade de eu ir pra Portugal pela primeira vez. E olha como Deus é maravilhoso, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fui pra Portugal foi pra um evento acadêmico, eu não tinha dinheiro e eu fiz uma vaquinha online pra conseguir ir pra Portugal. E aí eu comprei minha passagem parcelada com muito custo, fiz essa vaquinha para ter dinheiro para levar, porque era um compromisso acadêmico, e fui. E eu amei. Só que sabe quando você volta e você se acostuma com a vida que você vive? Então eu guardei meu passaporte e fim, sabe? E aí eu lembro que em 2022 eu tava numa roda, assim, muitas pessoas conversando, e aí não sei quem que puxou e falou assim, ai,
qual país você tem muita vontade de conhecer? E aí cada um começou a falar um e tal, que ainda não tinha ido. E aí quando chegou em mim, eu falei assim, nenhum. E aí todo mundo ficou assim, como assim? Você não tem vontade de conhecer nenhum país, nenhum lugar? Eu não. Aí eu falava só Fernando de Noronha, que eu morro de vontade de conhecer Fernando de Noronha. Era meu sonho de criancinha, conhecer Você Fernando já de Noronha. conheceu? Eu fui comemorar meu aniversário de 30 anos lá. Arrasou, eu conheço lá também, é divino, Quero voltar né? Eu amo todos os praia, anos. natureza, assim, é tudo Eu de também. bom. Uma delícia, né? E aí, meus amigos falaram assim, cara, como assim? Olha a importância de você estar com as pessoas certas. Como assim você não quer conhecer nenhum país? Que isso? Tá maluca? E aí me repreenderam mesmo, sabe? Eu fiquei muito reflexiva com aquilo de por que eu não tinha vontade de conhecer nenhum lugar. E Deus, ele é tão maravilhoso que desde que isso aconteceu, eu já palestrei em Dubai, Boston, Orlando, Você Los fala inglês Angeles. fluente? Ainda não. Intermediários. Intermediário, mas deu certo palestrar. Eu palestro em português, normalmente. Ah, é? E tem Aham. uma tradução? E teve uma vez que teve tradução simultânea. É desafiador palestrar com tradução simultânea, tá? Ah, é? E aí nas É. outras você palestrou falando Em português. e o muito pra público... É muito pra brasileiro que mora lá fora. Que interessante, eu adorei! Palestrei, ó, Dubai, Orlando, Boston, Los Angeles. Meu Deus, Portugal mais de uma vez. Já fui pra Portugal palestrar mais de uma vez. E pagava bem? Sim. Como que tá a sua vida financeira hoje? Está bem, mas não tá nem 1% perto de onde eu sei que eu vou chegar. Gostei dessa resposta. Gostei. E já palestrei mais aonde, pelo amor de Deus? Gente, Cara, eu fui, assim, para uns 7 países. Ah, palestrei na Suíça agora. Foi incrível conhecer a Suíça. E, meu Deus, com certeza tô esquecendo de lugares. Mas Los Angeles. Los Angeles eu falei. Eu tô Ah. esquecendo de algum lugar na Europa, que eu já fui palestrar também. Mas amém. Mas que incrível, parabéns. Obrigada. Parabéns. E olha como Deus faz. Eu conheci vários lugares do mundo. Ah, vou palestrar. Dá spoiler, vou palestrar em Paris ano que vem. Uau! Adorei, adorei. E aí, olha só como Deus é maravilhoso, né? Antes de realizar o único sonho que eu tinha, que era ir pra Fernando de Noronha, eu viajei o mundo. Que Você não era um sonho. Literalmente, você saiu da ilha. Exato. Eu realizei algo que nem era um Né? sonho. Então, eu acredito muito que Deus, ele nos entrega coisas que a gente nem imagina que são capazes pra gente, sabe? Só que eu quero viver minha carreira a nível internacional de uma forma muito mais profunda. Então, eu não quero só palestrar fora. A minha meta é palestrar em inglês. Quero fazer minha primeira palestra em inglês, minha primeira palestra em espanhol. Eu já debati muito em espanhol, mas eu quero palestrar como empresária em espanhol. Quero palestrar em inglês. E quero, de fato, ser convidada para grandes podcasts lá. Quero ser... Eu adoro gente assim. Eu gosto de gente com essa mentalidade. Quero ser Tem que entrevistada querer pela ser Brené grande Brown. e assim, isso é lindo, sabe? É lindo. É muito bonito ver isso em você. Eu quero ser entrevistada pela Mel Robbins no podcast dela, pelo Jay, que tem um podcast incrível também, pela Brené Brown. Então, eu enxergo muito. E eu tô caminhando pro que eu quero. Então, eu tô fazendo aula com a teacher desse famoso. Carol Diniz. Aham, Eu já entrevistei ela. maravilhosa! Já entrevistei ela. Ela é incrível mesmo, adoro. Sim. E ela é uma mulher tão simpática, né? Eu gosto Sim, muito dela. Muito alto astral, Eu né? gosto muito dela. E aí eu tô no caminho, porque de fato eu quero internacionalizar a minha carreira. Então, daqui a 10 anos eu me vejo casada, se Deus quiser, com filhos, se Deus assim permitir, e eu sei que Ele irá, com a carreira internacional consolidada, com mais de um livro lançado, com o meu projeto social fluindo já. Eu tenho muita vontade de fazer um projeto social. E acho que principalmente tendo transformado a vida de muito mais gente que eu consigo imaginar hoje que eu consigo transformar. Nossa, que lindo. Parabéns. Que Deus abençoe a sua Amém. trajetória, o seu futuro, a tua vida. Eu amei nosso bate-papo, Eu essa também. troca. Você é uma mulher muito segura de si, isso é muito admirável. Obrigada. E competente e guerreira. Então, obrigada demais pela sua presença, por ter dedicado seu tempo. Adorei te conhecer mais, assim, saber um pouco mais sobre a sua alma. Eu também amei e saiba e tenha completa certeza que o trabalho que você está fazendo aqui,
todas as pessoas que você convida pra cá, todas as pessoas que estão aqui na sua frente, não só você tá transformada, mas você tá transformando elas e milhares de outras pessoas através delas também. Seu propósito é muito maior do que você imagina, dona Isa. Amém. Ai, eu recebo, viu? Eu recebo. Obrigada. E você pode olhar pra câmera, falar sobre o último recado, assim, né? Inclusive, com você eu vou fazer diferente. Gostaria que você passasse um recado de finalização, antes de falar suas redes sociais. Um recado para as mulheres hoje que não se sentem seguras de si. O que você falaria olhando nos olhos delas? Vamos lá. Se enxerga. Para de se limitar. Para de acreditar nas vozes da sua cabeça. Para de acreditar nas coisas erradas que te contaram até aqui e agora. E comece a entender de quem você é filha e tome esse lugar. Você é filha não só de um pai amoroso, misericordioso, carinhoso e bondoso, mas você é filha de um rei. Então pare de se comportar como uma mendiga, como se você fosse qualquer uma, porque você não é. Só pelo fato de você aceitar a sua identidade, quem você é em Cristo, você já recebe uma coroa na sua cabeça. A pergunta é: quando é que você vai caminhar com essa coroa na sua cabeça com segurança, aceitando quem de fato você é? Ou quanto tempo mais você aceita perder tempo na sua vida porque você não quer enxergar tudo aquilo que você já é e o muito mais que você pode se tornar? Meu convite hoje para você é esse, para que você se olhe com o mesmo olho, com os mesmos olhos de amor, cuidado e carinho que Deus te vê. Esse é o melhor que eu posso te desejar. Lindo, lindo. Isso é muito precioso que você falou. Porque muitas vezes tem gente que não tem uma mãe, uma amiga pra chegar, olhar nos seus olhos e falar: se valoriza, acorda. Você vai sair desse lugar que você tá. Você é inteligente, você é estudada, você é bonita. Olha o mulherão que você é. Você não vai ficar assim, sabe? Porque a minha mãe faz isso comigo. Que linda. E é muito especial o que sua mãe faz. De verdade. Valorize isso, chegue em casa, dê um beijo, um abraço muito grande nela e agradeça. Nossa, Fale. eu fiquei tocada agora, de verdade, vou até chorar. Fale. Porque é muito Fale. bonita e eu tô com saudade dela, eu vou ver ela hoje, porque ela tá Fale. voltando de viagem. Fale, Eu vou. mãe, muito obrigada por todas as vezes que a senhora tocou em mim, olhou pra mim e me lembrou quem eu era. Nossa, isso é muito bonito, Porque sério. isso é um privilégio, Isa. Nossa, com O certeza. que você vive com ela é um privilégio. Nossa, eu vou até chorar. Faça Sim. isso com ela Nossa, de hoje. verdade. Como ela tá viajando, a gente tá. Ela todo dia à noite me ligava e a gente tava se falando por FaceTime. Aí ontem ela finalizou a ligação: te amo muito. E meu pai não é muito de falar te amo, sabe? Mas ele demonstra em atos. Aí ela virou o FaceTime pro meu pai e falou assim: você ama a Isa? Você ama a Isa? Daí meu pai falou: amo. Daí ela falou assim: então fala olhando pra ela. Daí meu pai falou: te amo, sabe? Tão bonitinho essa forma de amor. E eu falei que eu amava eles ontem na ligação. Nossa, eu sou, tipo, muito rica, sabe? De ter esse amor da minha família, de ter uma base familiar, pessoas boas perto de mim. Eu sempre vou ser muito grata, Deus, a tudo, ao Sacodecast, a essa conexão. O jeito que você me tocou foi lindo. Então, vou finalizar aqui, gente. Muito obrigada pela audiência até o final. Primeira vez que eu choro aqui no Sacodecast. Que honra. E as suas redes sociais pra gente finalizar. @micarla em tudo você me acha. Ai, vou me recompor. Gente, muito obrigada você que chegou até o final do Sacode. É aquele recado, né? Você tem uma galera que tá sempre aqui, mas se você é novo, se você é nova e gosta desses papos de mentalidade, assim como eu, que sou apaixonada, inscreva-se no canal do YouTube. A gente também tá no Spotify e você pode seguir a gente por lá. Tem as redes sociais, onde tem os cortes curtos que eu posto, né? Um pouquinho mais dos bastidores. O meu Insta pessoal é Isa Portioli. Segue lá e também sacode.cast. Um beijo no coração e até a próxima.